Se você assistiu esta série até aqui, eu lhe dou meus parabéns, porque isso mostra que você é uma pessoa com diferencial. Você faz parte daquela seleção natural de pessoas que chega na ponta daquele funil, de pessoas que estão interessadas no conhecimento, de pessoas que se preocupam com o terreno que vão entrar, de pessoas que entendem que conhecer o terreno que se vai pisar é imprescindível para o seu sucesso, que é importante aprender a partir de alguém que pode passar informações valiosas, sem que você precise ir lá bater a cara para aprender algo que com um simples aviso evitaria que você cometesse erros gigantescos e até irreversíveis. Os vídeos dessa série são longos de propósito. Primeiro porque eu preciso de espaço para explicar isso. E segundo que pessoas que não têm esse tipo de paciência ou interesse não vão aguentar assistir 10 minutos de um vídeo, vão desligar porque querem ver outras coisas mais rápidas, né? Essas pessoas naturalmente já estão fora dessa seleção natural. Então se você acompanhou até aqui, meus parabéns. Saiba que você, principalmente se for jovem, se tiver aí menos de 20 anos ou em torno de 20 anos, você já tem um diferencial. E quer respostas. Neste último episódio, eu vou falar para vocês sobre como é o mercado brasileiro de quadrinhos. Não vou entrar em detalhes minuciosos, mas as informações contemporâneas e atuais que eu vou colocar aqui são todas fundamentadas. Eu vou linkar na descrição do vídeo todas as fontes de onde eu tirei os números e as informações. Então aqui, eu não estou inventando nada. E se você for esperto, você vai pegar essas informações que eu vou falar neste vídeo e vai juntar as peças do quebra-cabeça. E aí sim, você vai chegar em algumas conclusões e quem sabe, e eu torço para que você tenha ideias de possíveis caminhos, para que a gente possa, pelo menos um dia, respirar um pouco de ar puro e ver uma luz no fim do túnel. Muito bem, vamos finalmente agora falar sobre como funciona o mercado aqui no Brasil. Eu não vou explicar como se formou o mercado desde sua origem, porque não cabe nesse vídeo, mas eu vou puxar algumas informações porque são importantes e eu vou mostrar para vocês agora como que está em 2018, ok? Vamos lá. Primeiramente, vocês já entenderam até agora como funciona um sistema saudável. Vocês conseguem ver claramente quais são os agentes aqui. Aqui o artista que produz, né, que cria a obra, que é especializado naquilo que ele faz. A editora é um agente que transforma a obra do artista num produto, vai imprimir, vai surgir o produto, vai encaminhar para uma distribuidora, um depósito, lojas e enfim chega no consumidor. O consumidor vai comprar as opções, o dinheiro vai circular, cada um fica com uma parte e o dinheiro circula e é assim que um sistema desse existe. Falei também a importância que tem esse cara aqui, ó, a imprensa. Por quê? Porque a mesma imprensa, o mesmo canal de veiculação, de distribuição, que manda jornais, revistas, é o mesmo setor de distribuição que distribui histórias em quadrinhos. Sempre foi. E também a imprensa, por quê? Às vezes a obra deste artista aqui, numa editora, ele não vai virar um livro para ir para as lojas. Ele vai estar embutido dentro dos jornais que são veículos da imprensa, como é o caso de tiras. Aliás, isso retoma a origem das histórias em quadrinhos. Ok? A força motriz que sustenta esse sistema é o dinheiro. E quando o dinheiro entra dentro de uma empresa, dentro dela existe o seu grupo de pessoas, cada funcionário será pago e assim a coisa funciona, certo? Eu já falei para vocês também o que acontece num sistema saudável quando uma dessas empresas, por exemplo, toma uma série de decisões erradas e os seus produtos não vendem. Não vai vender bem, ou seja, o dinheiro não vai circular por ela, mas vai circular pelos outros canais concorrentes deste segmento. E aí ele não vai ter dinheiro para pagar os seus funcionários, nem para fazer novos produtos, e a empresa vai à falência. Só que o fato de ir à falência, o sistema continua existindo. Isso no caso de um sistema saudável. O mesmo vale para um artista. Se um artista ele não se adapta a esse mercado, ele não consegue publicar, ele não consegue ganhar dinheiro e, consequentemente, a coisa não circula. Muito bem, eu vou exemplificar uma coisa para vocês entenderem. Vamos supor que você seja esse cara aqui agora. Você é o editor.
certo? E você tem alguns artistas bacanas, né, uns livros que você sabe que tem uma boa venda e você vai distribuir. E aí você tem aqui uma distribuidora que você conhece. E aí você fala, tudo bem, eu quero distribuir aqui o meu livro com vocês, né, para vocês mandarem ali para os lugares, tal, não sei o quê. É aquele mesmo sisteminha de sempre. Vamos supor que chega aqui 4 notinhas dessa, ele vai ficar com uma, ele vai ficar com uma, ele vai usar uma placa gráfica e uma vai vir para o artista, certo? Só que aí essa distribuidora aqui, ele vira e fala assim para você. Então, cara, eu não concordo com isso que você falou. Ao invés de ficar um para mim e para você, eu quero que fique 2 aqui para mim e esses 2 para você. E aí você diz o seguinte, então, mas eu preciso dar um para ele e um para o artista. Desculpa, meu preço agora é 2. Se você está num sistema saudável e existem outros tipos de distribuidores, aqui está escrito correio, mas faz de conta que é um concorrente, tá? E esse cara aqui, ele continua cobrando 1 também? Com quem que você fecha negócio? Obviamente, com quem cobra 1. Por quê? Por ganância? Porque você vai ficar com mais dinheiro? Porque você quer ficar com mais dinheiro, sim, mas não necessariamente por ganância. Se você tem esse dinheiro que vem pra cá, você sabe que uma parte vai ser para gráfica, uma parte vai ser para pagar o artista, você tem um dinheiro suficiente para contratar mais artistas, publicar mais produtos, ter mais livros sendo distribuídos no mercado, mais pessoas atendem, você tem mais títulos e mais dinheiro circulando nesse sistema, certo? Se só esse cara ficar superfaturando e pedindo mais dinheiro do que os outros, as editoras naturalmente iam perceber que esse cara aqui é meio sacana e não iam mais distribuir por ele. E o que ia acontecer com ele? O dinheiro não ia passar por ele, apenas pelos seus concorrentes, e ele estaria fora do mercado. Então quer dizer que o fato de existir concorrência é também uma variante que impede que haja superfaturamento em alguns desses agentes? Sim. Concorrência estipula isso. Agora vamos supor que esse cara aqui, ele seja malandro, seja esperto. Ao invés de ele cobrar 2 sozinho, ele chega aqui pro coleguinha dele e fala, escuta, eu tô querendo cobrar 2. E se você cobrar 2 também? Por que você está cobrando 1, você pode cobrar 2? Vamos nós 2 cobrar 2, pronto, os 2 ganham mais. Ele olha e fala, beleza, parece uma boa ideia. E aí esse editor vai, na hora de distribuir, e fala assim, então, vou mandar aqui o livro, tá? Então, agora também custa 2. O que acontece? Todas as distribuidoras começam a cobrar mais caro. E se ele quiser distribuir esse livro para chegar até aqui, ele está dependendo desses caras aqui. Se todos os concorrentes resolverem cobrar o mesmo preço e aumentarem, esse cara aqui vai ter que arcar com esse novo custo em que a distribuidora, independente qual for, cobra 2. E aí ele vai ter menos dinheiro para as outras partes. Menos dinheiro para investir no pessoal, menos dinheiro para investir no seu produto, menos dinheiro para pagar o artista e por aí vai. Lembra quando eu falei para vocês que quando você dá um desconto ou algo do tipo, alguém paga essa conta? Se algum desses agentes resolve superfaturar, pegar mais dinheiro do que era o habitual, os outros vão ter que pagar essa conta. Vamos supor agora que esse cara aqui, ele não queira diminuir os ganhos dele e dos outros. Então ele precisa ganhar a mesma coisa que ele ganhava antes, quando o preço para distribuir o seu livro era 1 desse aqui. O que ele faz? Ele vai aumentar o preço do livro. O livro fica mais caro e isso vai pesar pro consumidor. Esse consumidor, se ele paga 1 a mais, o 1 a mais daqui vai para a distribuidora, ele vai ter a mesma coisa de antes e os outros também. Peraí, Thiago, então você está me dizendo que, embora o preço do consumidor do produto final esteja mais caro, esse cara está ganhando a mesma coisa que antes? Sim. Tudo porque um dos agentes resolveu fazer um faturamento maior e não dá opção para os agentes anteriores manterem os seus preços. É assim que os preços aumentam, tá, gente? Ou seja, quem paga por isso
É o consumidor. Por quê? Porque uma editora, um desses agentes, uma empresa, ele já tem o seu pessoal montado. Ele não pode abaixar o salário das pessoas, porque senão a empresa quebra. Ele tem que, no mínimo, manter o que ele vinha fazendo até hoje. Como ele não pode dar até mais ganho, ele vai abrir mão de investimentos, ele vai abrir mão de mais produtos, vai abrir mão de contratar mais artistas para conseguir ganhar aquela mesma coisa que ele ganhava antes, porque um dos agentes resolveu levar mais. Agora vamos entender outra coisa. Vamos supor que esses caras aqui viram e falam assim, pô, olha só, que maravilha, né? Agora a gente ganha 2. Será que dá pra gente ganhar 3? Olha só que legal, né? Vamos tentar ganhar 3. As editoras estão pagando 2. Vamos conversar nós dois. Vamos ganhar 3? Tá bom. Aí o cara vai lá com o novo livro. Tudo bem, ó. Já conseguimos nos adaptar a essa nova condição. O público tá pagando esse preço aqui. Quero distribuir mesmo pagando 2. Então agora custa 3. Você vai ter que deixar um a mais aqui e um a mais aqui. O que acontece? Ele vai ter que, de novo, encontrar alguma forma de pagar essa conta. Então ele vai aumentar de novo o preço do produto. Só que acontece, se o produto começa a ficar muito caro, o número de pessoas que consomem esse produto vai ficando menor. Porque, bom, digamos, nem todo mundo está disposto a pagar um preço que agora é 3 vezes maior do que antes pela mesma coisa. Tendo menos venda porque há um superfaturamento em um dos agentes, você tem menos ganho para eles, menos ganho para os artistas, menos trabalhos para eles, menos obras sendo publicadas, tudo para que esses caras aqui tenham a sua bonança de ganhar 4. E esse público começa a diminuir. Ele está aumentando o preço desse produto quase 5 ou 6 vezes para ganhar a mesma coisa. Ele não está ganhando mais, e os artistas menos ainda. Então vocês estão percebendo que se você superfatura um dos agentes, o sistema começa a colapsar, você começa a ter muita concentração de renda em uma área só. E as pessoas, o público talvez não esteja disposto a pagar mais por isso. E as lojas também estão ganhando a mesma coisa. As editoras estão ganhando a mesma coisa, os artistas a mesma coisa. Agora eu vou falar uma outra coisa que pode acontecer aqui. Vamos supor que ainda assim, com esses caras aqui que distribuem, né? Quando eles cobram muito, eles têm muito dinheiro, eles vão conseguir investir no que eles fazem e abrir diversas subempresas ou subdepósitos em vários lugares para atingir essas pessoas. E aí vamos supor que nesse meio percurso apareça um outro cara aqui muito bem intencionado e fala: ó, cara, eu acho que eu vou abrir uma empresa para distribuir algumas coisas, né, tal. Ele cobraria um preço mais barato, talvez aquele 1 de novo, e isso poderia ser interessante para esse cara. Só que esses caras aqui, eles conseguem distribuir para uma série de lugares que um cara sozinho não tem condições de ter essa mesma abrangência. Ele não consegue ser competitivo. Porque por mais que esses caras que cobrem absurdos, eles conseguem distribuir. Só que um possível novo concorrente não consegue entrar. Porque esses caras já dominaram tudo. E assim, você acha que uma pessoa que faz isso, que superfatura um sistema desse, que é interessante para ele que surjam novas concorrências? Obviamente que não. E o que ele vai fazer? Eles vão ter algum tipo de mecanismo que vai impedir que esse cara consiga fazer isso. Por exemplo, suponha que ele queira distribuir em alguns depósitos de cidade, que seja, depende no estado que ele vive. Quando ele vai lá tentar conversar com o responsável por esse depósito, fala: ó, eu tenho uma distribuidora pequena, será que eu posso deixar os meus livros aqui para vocês mandarem para as lojas da sua cidade? Ele descobre que quem é dono desse depósito aqui é o mesmo dono dessa distribuidora aqui. Você acha que eles vão deixar? E aí, o cara bem intencionado que queria abrir uma distribuidora não consegue nem mesmo entrar neste mercado. Ele é engolido antes de começar. Isso aqui, talvez alguns de vocês estejam entendendo que é um bom negócio. Olha, fiquei rico. Eu também fiquei rico. Esse segmento ele dá muito dinheiro. Isso aqui é uma bolha que é questão de tempo para ela explodir. Por quê? Porque se esses agentes superfaturam o que eles fazem,
a editora vai ter menos produto para circular e vai ter que cobrar mais caro por ele. Consequentemente, vão ter menos pessoas dispostas a pagar. Tendo menos pessoas dispostas a pagar, as vendas caem. As vendas caindo, lojas começam a quebrar. Tendo menos lojas para vender, não tem sentido existirem distribuidoras em alguns lugares. Vão passar a existir apenas algumas nos lugares que ainda conseguem, mesmo assim, sobreviver. Tendo menos produto para girar, não tem mais dinheiro para eles e nem para eles. Antes eles tiravam muito dinheiro logo de cara, porque tinha muita coisa circulando. Como houve esse superfaturamento, isso implicou em uma série de reduções para o sistema continuar existindo, para esses pequenos agentes continuarem existindo, não tem mais a mesma venda de antes. Então, por mais que ele cobre 6 para mim e 1 para você, se a quantidade de livros que é vendida e distribuída for mínima, o 6 para 1 disso aqui pode não ser nada. Se for um 6 para 1 de um volume razoável de dinheiro, por exemplo, um 6 para 1 de 600 mil, é 500 mil para eles, 100 mil para eles, certo? Agora, 6 para 1 de 60 é muito menos. E quando começa a faturar pouco, uma vez que esses caras aqui estruturaram mecanismos gigantescos, visto um superfaturamento que teve antes, para eles manterem tudo isso aqui girando, é muito dinheiro que já circulava. E se um desses depósitos começa a ficar pesado para se manter, eles começam a quebrar, e começam a quebrar porque vende menos, e chega uma hora que um desses caras aqui não tem mais dinheiro para pagar todos aqueles depósitos e nem aquela talvez a frota de caminhões que eles tinham antes, porque tudo isso tem um custo de manutenção, e ele vai à falência. Mas Thiago, ele era muito rico. Como ele pode quebrar dessa maneira? Gente, quando você lida com muito dinheiro, um erro é fatal. Sabe aquela matemática exponencial? Você tem 1 que vira 2, 2 que vira 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32. Então, quanto mais dinheiro você circula, mais caro é para você manter o seu negócio. Se de repente, em longo prazo, isso aqui começa a quebrar, quando você já tem muito gasto para sustentar, um desse aqui que você fecha, ou 2, é um prejuízo gigantesco. E o que acontece quando os outros menores não surgiram e esses poucos que existem, um deles começa a fraquejar por conta desse superfaturamento, o outro que está um pouquinho melhor chega para esse cara aqui e fala: oi, tudo bem? Eu posso tirar você do buraco, ó. Eu ainda tenho dinheiro. Vamos fazer o seguinte, eu compro a sua frota de caminhões, eu compro a sua empresa. Esse cara já está ferrado, o que ele faz? Ele decreta falência, ele vende os seus bens para ele e pronto. Esse cara que antes ele cobrava 6 para 1, agora ele cobra 12 para 1. Porque só tem ele distribuindo. É assim que se forma um monopólio. Monopólio num sistema, o que é? É quando você só tem um prestador de serviços dentro de um sistema em que você tem outras variantes. Quando o monopólio está estabelecido, é muito difícil para alguém pequeno conseguir entrar, porque é ele que manda. E quando só tem esse cara de opção, ele faz o que ele quiser. Qualquer um que queira distribuir o seu material vai ter que passar por ele. Porque se não for por ele, não é por mais ninguém. Entenderam como que um monopólio surge e como que um sistema começa a se romper? Não há dinheiro circulando. Por mais que você superfaturar, pareça que em curto prazo você está dando lucro para o seu negócio, você está fazendo ele enriquecer, em médio e longo prazo, uma vez que você estabelece tudo isso daqui, o monopólio ele tende a se engolir. Se esse cara coloca uma política de preços muito alta e ele é o único que consegue distribuir para outros lugares para chegar na loja e aquelas pessoas poderem comprar a sua revistinha, esse cara faz o que ele quiser. Esse cara manda no que vai sair. Esse cara ele pode chegar para uma editora e falar assim: olha, a gente lançou isso aqui, é distribuir. Eles olham e falam assim: não gostei disso aqui, não vou distribuir não.
Ele pode fazer isso. Só tem ele. Vocês entenderam o quanto um monopólio é prejudicial para um mercado? Ele impede a concorrência, ele impede que novas ideias apareçam, ele impede que as pessoas tenham opção de compra. Vocês acharam um absurdo o que pode acontecer aqui? Então saibam que isso aqui é uma das realidades do mercado editorial no Brasil. Sim, aqui no Brasil existe apenas uma distribuidora para o país inteiro. Uma! Durante muitos anos, tinham duas, o que ainda é ridículo para um país desse tamanho. É muito pouco. Chegou uma hora que uma dessas distribuidoras teve exatamente aquele problema que eu falei, e a outra foi que estava um pouquinho melhor e comprou ela. Agora só tem essa. Vocês já devem ter ouvido editores ou profissionais do meio falando que a distribuição é um dos maiores problemas do mercado editorial no país. Esse é o nosso quadro. Você quer deixar as coisas ainda piores? Lembra que eu falei que a mesma distribuidora que distribui quadrinhos é a mesma que distribui veículos dessa aqui? É exatamente isso que acontece. A única distribuidora do país é da editora Abril, que é um dos principais órgãos de imprensa do país. Vamos piorar a situação? Vamos supor que o nosso artista aqui, ele queira então trabalhar com um segmento de tiras de jornal. Então vamos esquecer um pouco esses livros impressos, venderem nós. Eu quero apenas que os meus quadrinhos circulem nos principais jornais de notícia do país, né? Vamos ver aqui, nós temos jornal A, jornal B, jornal C, e isso é uma coisa que ajudou muito o mercado editorial e a formação das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. Sim, lá você tem diversos jornais. Existiram, e eu acho que ainda existem até as empresas chamadas syndicates, né, que são agências que pegam uma mesma tira de um autor e distribuem para vários jornais no país a um preço bastante barato. Lá você tem 200 jornais diferentes, 300 jornais diferentes. Se você vende a um preço barato, você tem o mesmo material sendo publicado em vários jornais e alguns até mesmo no exterior a um preço que é baratinho, que é interessante para o jornal, e todo esse montante de um investimento baixo, ele acaba gerando uma receita grande e o artista pode receber um valor considerável. Tá? E procure sobre os syndicates, vocês estão vendo escrito aí, é uma ótima alternativa, não é? Isso lá nos Estados Unidos. Quantas equipes jornalísticas nós temos no Brasil? 4 ou 5 famílias que mandam em toda a comunicação do país. Vocês sabem disso, não sabem? Ou seja, a imprensa daqui, ela é quase monopolizada. Não é monopolizada, é quase. Então aqui você não vai nunca ter 200, 300 jornais para distribuir. Você tem o mesmo grupo editorial para o país todo. Que, por sinal, um desses grandes grupos, como eu falei, a editora Abril, é a detentora da única distribuidora de materiais impressos do país. Então você tem pouca concorrência na imprensa, que dominam os editoriais de revista, que dominam as redes televisivas e que domina a distribuição. E uma vez que eles dominam, o que acontece quando só tem eles de opção e é tudo centralizado? Superfaturamento nesses poucos agentes. Quer piorar mais ainda a situação? Vamos falar desse cara aqui que está meio esquecido, ó, a gráfica. Vocês sabiam que existe monopólio do papel no Brasil? É. Até para papel tem monopólio. Tanto que muitas editoras compravam papel do exterior, mandavam importar, porque o importado era mais barato que o do monopólio daqui. Dependendo da negociação, era mais barato comprar de fora. Isso aconteceu, né, nos últimos anos. O dólar subiu, começou a ficar inviável, então eles vão ter que comprar daqui. E novamente, quando você tem monopólio nos agentes, eles fazem o que ele quiser. Eles colocam os preços que eles quiserem, eles colocam as condições que eles quiserem. Né? Vamos supor que uma editora pequena quer imprimir 1000 livros. E essa gráfica aqui pega e fala, beleza, vou imprimir 1000 livros. Então para isso eu preciso de, vamos supor aí, 100 mil folhas de papel. Você tem uma empresa que tem o monopólio do papel e fala assim, então cara, a gente não vende só 100 mil papéis. Se você quiser comprar papel nosso, você tem que comprar 1 milhão de folhas de papel.
Mas o que eu vou fazer com 1 milhão de folhas de papel? Ah, não sei. Se você não quiser, você não compra, a gente não te vende. Monopólio é assim. Alguém vai pagar essa conta. Aí ele fala, tudo bem, eu tenho que trabalhar, então eu compro 1 milhão de folhas de papel. E ele não pode esperar acabar essas 1 milhão de folhas de papel. Ele tem que fazer um dinheiro circular no mês para pagar a sua equipe de funcionários. Alguém vai pagar essa conta. O que acontece? O preço da produção da impressão fica mais caro. Fica mais caro aqui, fica mais caro para ele aqui, e ele precisa tirar mais dinheiro de algum lugar. Então ele começa a fazer livros que precisam ser mais caros e o artista vai recebendo cada vez menos. Ele chega para ele e fala assim, então, tá difícil, tá, bicho? Olha a situação do negócio. Eu não tenho como pegar coisa que eu não tenho certeza que vai vender. Então, se eu olhar para o seu trabalho e achar que ele é mais ou menos, eu não vou investir. Eu investi numa coisa que é mais segura, que eu consigo ganhar pelo menos o meu aqui. Vocês entenderam por que tem tanta publicação estrangeira aqui no Brasil agora? O que é mais garantido de vender? Um Homem-Aranha ou um quadrinho seu aí que está me assistindo? De um desconhecido? Um mangá do Dragon Ball que tem filme, tem desenho, tem brinquedo, tem tudo quanto é coisa? Ou investir no zero no trabalho de um desconhecido? Quando você tem tudo isso aqui, o preço para você fazer um material desse é caríssimo. E não é porque a editora vai lucrar absurdos em cima. Olha as condições. Vamos piorar a situação? Lojas. Olha que legal. Bom, as bancas de jornal, vocês sabem que elas trabalham de modo comissionado ou consignado, como alguns falam, né? O que é consignado? Você manda o seu produto para cá e o que vender, o jornaleiro ganha, e o que não vende é devolvido para a editora. Ou seja, ele vai gastar toda essa fortuna para mandar livros para lá, vende um e volta o outro. O que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui é capital empatado. Ou seja, é um material que não gerou dinheiro, não circulou. Ele continua a mesma coisa. A banca ganhou dele e os outros ganharam o montante deles. E eles não vão devolver esse dinheiro, tá? A distribuição e a impressão já está pago. Só é comissionado aqui. Se essas lojas ainda comprassem os livros, você conseguiria calcular um pouco melhor. Mas é consignado. Se não vender, volta tudo. E essa editora vai ter todo esse gasto aqui. E aqui também. Por isso que já há algum tempo que eles têm investido em livrarias. Porque na banca de jornal, o gibi ele tem um tempo para ficar lá. Ele fica um mês só. Tá? Tem que girar, tem que rotacionar. Né? É um periódico. Passou esse um mês, ele devolve. Ele volta. Em livrarias, já não é tanto assim. Ele pode ficar lá um ano, na hora que vender, vendeu, certo? E agora vamos piorar a situação. Vamos pensar em livrarias? Eis que aparece alguma dessas lojas aqui. Começa a crescer, ele cria outras franquias, vamos supor agora que essas empresas sejam franquias desta mesma loja, que atinge mais pessoas, seria meio que o equivalente a toda a estrutura de depósitos em vários lugares do país que essa distribuidora fez. Só que a loja faz com outras franquias da loja dela. Vamos supor que esse cara aqui, ele chega e fala assim, oi, nós temos 100 lojas por todo o país. Nós podemos aceitar que você distribua todos os seus livros com a gente, nas nossas lojas. Todos. Esse cara vai falar, poxa, que legal. Até aquele livro que você acha que não vende, a gente aceita distribuir. A gente coloca nas lojas. Pô, que bacana. Só que a gente também vai pagar comissionado. A gente não vai comprar o livro. Se não vender, ele está lá. Mas se vender, você ganha. Isso é interessante para uma pessoa aqui? Sim, porque ele vai mandar todos os livros dele, não vai deixar o capital empatado aqui e ele tem chance de vender. E diferente da banca que vai e volta, na livraria pode ficar. Certo? Então ele faz isso e aceita essa condição. E ele passa a receber esse dinheiro se vender depois de um certo tempo. Ok? Vamos supor que apareça uma outra pessoa aqui e queira abrir sua pequena livraria. Vamos supor aqui, né? Ele decide abrir sua pequena livraria numa cidadezinha do interior. E ele chega para essa editora e fala assim, tudo bem, a gente queria alguns livros aí para deixar aqui com a gente e tal, não sei o quê. E ele fala assim, beleza, o livro custa tanto. Só que o que acontece? Esse cara dessa pequena livraria, ele vai ter o mesmo problema daquele que tentou abrir uma pequena distribuidora.
Ele não tem 100 lojas espalhadas pelo país. É uma lojinha local. E muitas pessoas, quando têm lojas locais, eles não conseguem trabalhar sob consignação. Eles têm que comprar os produtos dele. Eles são empreendedores. Por exemplo, as canetas, lapiseiras, coisas que eu vendo na minha loja, não tem nada consignado, gente. Eu compro aquilo ali. Tá? Eu compro de um fornecedor. Se eu vou vender ou não vou vender, o problema é meu. Se eu não vender, eu quebro. A mesma coisa aqui. Como esse cara pequeno, ele tem que comprar os livros, obviamente ele vai pegar uma quantidade de livros muito menor, dentro do que ele puder pagar na uma loja dele, certo? Só que uma vez que ele compra, ele precisa vender. Só que você tem aqui como grande concorrente essa grande empresa que tem 100 lojas ao redor do país, que é uma mega store, e ela tem todos os títulos de tudo quanto é editora, enquanto o nosso pobre amigo aqui só tem alguns livros mais específicos que foi o que ele conseguiu comprar. O que acontece com esses leitores aqui? Eles vão procurar o que eles querem numa livraria dessa gigantesca que tem nos shoppings, em lugares mais fáceis, ou eles vão se dar ao trabalho de ir lá na rua tal, no bairro tal, para comprar o livro na loja do nosso amigo aqui? É claro que a maior vai atrair mais gente. E esse nosso amigo aqui não consegue aguentar. Ele quebra. Assim como era impedido que as outras distribuidoras menores surgissem. Entenderam como que uma loja de varejo começa a monopolizar o mercado? Primeiro há a concorrência. Eles crescem, leva anos para isso acontecer. Quando eles crescem, eles bolam um modelo de mercado que de início parece interessante. Só que é uma política predatória. Ele impede que os pequenos apareçam. Ele impede que haja competição. De modo que assim como esse cara, ele vai chegar aqui para a editora e falar assim: você quer vender livro na minha loja, amigo? Você vai ficar sob as minhas condições. Porque se você não aceitar as minhas condições com os meus preços, você só vai ter um ou outro desses caras aqui, que estão cada vez mais desaparecendo. Fala pra mim aí, se você mora numa cidade do interior, se existem livrarias na sua cidade. Livrarias de bairro, livrarias locais. Existe? Não existe. Por quê? Porque ele é engolido. Ele não consegue competir. E quando isso acontece novamente, você tem acúmulo de capital. Tem algumas empresas dessas que montam uma estrutura gigantesca com várias franquias que parece um negócio super bacana e pronto. Aqui de repente no varejo, no ponto final onde seria o ponto de venda, você tem de novo quase que um monopólio aí de algumas grandes franquias que mandam no mercado porque eles fazem a política de preço que eles quiserem, visto que não há concorrência. Ou você deixa o seu livro com a gente, ou você não vende para ninguém. Então você tem quase um monopólio aqui, você tem um monopólio na distribuição, você tem 4 ou 5 famílias que mandam na comunicação de todo o país, você tem até monopólio no papel. E o dinheiro que entra, ele fica superfaturado e inchado nesses pequenos agentes que não abrem condições para existir concorrência. E aí as extremidades ficam cada vez com menos. Vamos falar em números só para você ter uma ideia? Se você tiver uma editora e você quiser distribuir o seu quadrinho, com a única distribuidora que tem, quanto que vocês cobram? De 50% a 60% do preço de capa do teu livro. 50% a 60%. Ou seja, você botar na capa que isso aqui custa 30%, 15% fica só com a distribuidora. Tá? E os outros 15, vai direto para a editora? Não. Ele vai vir aqui, ó, na loja. Uma das poucas redes de livraria que eu estou falando. Né? Porque se for banca, é consignado. E se não vender, vai voltar tudo para você. E quando esses caras aqui eles fazem o que eles querem, eles cobram o preço que eles quiserem e a condição de pagamento que eles quiserem. Sabe qual é a condição de pagamento para editoras da maior rede de livrarias do país que ele estava colocando para eles?
A editora só recebe o pagamento das vendas que são consignadas depois de 9 meses. 9 meses. Então, esse cara aqui que lançou um livro em janeiro, que já pagou a gráfica, que vai pagar uma distribuidora para deixar aqui nessa loja, ele vai receber um pouco do que vender, só do que vender, em setembro. Essa era a condição, segundo as fontes que eu vi aí. Para você ter um bom dinheiro que fica aqui, um superfaturamento absurdo que fica aqui, para esse cara ganhar um dele e conseguir lançar outros produtos para fazer todo esse mercado girar. Essa é a situação atual do Brasil. Vamos piorar a situação ainda mais? Tenta abrir uma empresa no Brasil. Tenta abrir uma editora. Tenta abrir uma loja, uma livraria. Ou uma lojinha de artigos geek, seja lá o que for. Tenta abrir uma empresa no Brasil. Quanto de burocracia você vai precisar? Quanto de papelada você vai ter que fazer? E principalmente, quanto de imposto você vai ter que pagar? Tenta contratar um funcionário para você otimizar o serviço dentro da sua editora. Aqui no Brasil, quando você contrata um funcionário, você paga 2. Sabia disso? De tanta taxa e encargo que tem. Então, para piorar a situação, tem esse cara ainda. Ó. A situação é mais ou menos essa. Então o que acontece? Você tem o dinheiro circulando no sistema desse aqui? Você tem. Só que ele fica acumulado, inchado nesses agentes em específico e impede a concorrência pelo próprio sistema como ele está. Ele está super saturado em alguns pontos. Isso fica impossível para um editor pegar novos artistas, arriscar em algo diferente. Ele só vai ter condição de lançar uma coisa dessa se ele tiver muita expectativa que vai vender. E mesmo vendendo, ele vai ganhar aquele que a gente falou no começo. Para pagar tudo isso aqui, ó. Quanto que o artista ganha, então? Sabe qual é a média de valores que uma editora hoje em dia paga para um artista, para um escritor, seja lá de qual segmento for? De 7 a 8% do valor das vendas. É isso que um artista ganha pela sua obra. Ah, então vamos fazer o seguinte, mesmo assim, né, esta editora aqui resolve dar um jeito de vender melhor os seus livros. Vamos vender diretamente para o público. Como que você vai distribuir o seu livro? Correio, que é outro monopólio de distribuição no país. Tem alguma outra empresa que faz entrega de mercadoria, de postagem sem ser correio? Outro monopólio. Vocês conseguiram entender o tamanho do problema? Vocês conseguem ver alguma brecha em tudo isso aqui? E mais importante, vocês conseguem ver agora claramente que aquilo que falam de não tem mercado de quadrinhos no Brasil porque nunca apareceu nenhum desenhista ou roteirista que teve uma boa ideia. Você realmente acha que é por causa disso? Não teve nenhuma editora que teve essa vontade de investir em algum trabalho brasileiro. Você acha que é por falta de patriotismo ou alguma coisa desse jeito? Esses caras precisam sobreviver. Olha a situação desse mercado. Existem editoras que tentaram lançar coisas nacional e entrar nesse mercado. Existiram pessoas, grupos que tentaram lançar quadrinhos para bancas de jornal. Todos quebraram. Ninguém consegue sobreviver ou pelo menos começar num mercado com essas condições.
Por mais que você tenha boas intenções. Será que agora você consegue entender isso? Será que agora você consegue enxergar qual é o problema? Que não é um problema, são vários? Porque se você tem lá um artista que tem um bom trabalho, uma boa ideia, e talvez uma editora que esteja disposta a lançar isso aqui, para que uma obra possa ser veiculada e distribuída, o artista brasileiro, as editoras brasileiras precisam ter a condição de competir. Consegue entender o que está acontecendo? Existiram sim editoras, empresas, estúdios que conseguiram se manter. O último foi na década de 70, com os quadrinhos de terror. Já foi menos engessado. Hoje a situação é mais ou menos essa. Por isso que as editoras que publicam quadrinhos no mercado ou são estrangeiras ou já estão há muitos anos. Então eles já têm o seu capital girando. Eles já conseguem se adaptar a essa condição porque eles já estão há muitos anos, desde uma época que era muito diferente. Tenta entrar com uma empresa nova agora, pra você ver o que acontece. Tenta. E eu sei que você aí, olhando para isso aqui, eu só expliquei por cima, tá? Olhando para isso aqui, parece um beco sem saída. E realmente era um beco sem saída. O modelo atual de mercado, ele está fadado ao fracasso. Esse modelo de venda consignada, em monopólios, nesses agentes, ele já quebrou, gente. Já quebrou. Sempre que existe concentração excessiva de poder em algum desses agentes, o sistema ele começa a se tornar insustentável. E quando o dinheiro passa a não circular porque ele fica retido demais em um dos agentes, esse sistema vai quebrar uma hora ou outra. Por isso que a competição é tão importante. Porque ela não permite que todo o dinheiro fique concentrado em um só. E aí o sistema ele vai circulando e ele cresce como um todo. E quando ele cresce como um todo, todo mundo consegue trabalhar, todo mundo consegue publicar. E você tem uma geração de artistas que surge, novas ideias surgem, novas possibilidades surgem. Já pensou se aqui no Brasil a gente tivesse várias editoras e um sistema saudável onde vários quadrinhos brasileiros chegassem nas principais redes de livraria e bancas do Brasil? Já pensou se os quadrinhos autorais que a gente lança aqui fossem tão consumidos que eles fosse comum os autores brasileiros exportarem os nossos trabalhos para outros países? Não seria um sonho isso? Não seria um sonho você, como artista, você querer trabalhar com quadrinhos ou algo desse tipo? Você simplesmente submete o seu portfólio para uma agência que produz conteúdo para editoras publicarem. E se possível você fazer isso? Não seria lindo isso? Só que nós somos regidos por uma série de monopólios que não permitem a competição. Isso tudo, gente, esse quadro atual que eu mostrei, não surgiu de 1, 2 anos para cá. São décadas. Sempre foi assim. Como é que vai ser possível existir editoras que publicam trabalhos assim, de brasileiros, se nem mesmo um trabalho mainstream, filé do estrangeiro consegue chegar até aqui? As editoras brasileiras, elas estão sobrevivendo. Parem de achar que a culpa são dos editores, das editoras do Brasil. Teve cara aí que falou que a culpa é do Maurício de Souza. Maurício de Souza é uma pessoa que não pode ser mal falado do ponto de vista empresarial, de ver quadrinhos como negócio. Tá? Independente se você tem algum problema pessoal, ele não pode ser mal falado. Ele é uma das poucas pessoas que conseguiu empreender com quadrinhos. E que mesmo diante de toda essa condição, conseguiu ser o que ele é hoje. A nossa situação parece algo irreparável. Porque o sistema está quebrando, porque ele é inchado em algumas partes, o dinheiro não circula como deveria circular. E a única forma disso aqui aparecer e um possível mercado de quadrinhos no Brasil existir seria reinventando esse sistema, reinventando as práticas de consumo,
E embora esse vídeo tenha sido extremamente longo, cansativo e pessimista, eu tenho uma boa notícia para falar para vocês. Pela primeira vez, existe uma chance disso aqui surgir e chegar até aqui através de outro sistema. Internet. A internet, para nós que vivemos sob essa condição de um sistema mainstream completamente cheio de monopólios, é a única alternativa que eu vejo de poder reinventar um possível mercado de quadrinhos. Uma internet que você remova esses intermediários e você consiga ter um novo tipo de interação e uma nova maneira disso aqui aparecer e circular. O mercado de quadrinhos no Brasil precisa ser reinventado. E agora eu falo não só dos quadrinhos independentes, mas até das editoras de quadrinhos também. Se algum editor está assistindo isso, você sabe do que eu estou falando. Esse sistema aqui não dá mais. Nós precisamos reinventar os quadrinhos no Brasil. Reinventar a prática de consumo deles no Brasil. E hoje nós temos uma chance. E tem uns probleminhas também, né? Vocês sabem. Se você vai distribuir por isso aqui, você tem outro monopólio também, né? Atualmente, nós podemos atingir o nosso público sem precisar passar por isso aqui mais. Antes, se você quisesse anunciar ou vender qualquer quadrinho, qualquer livro, era banca de jornal ou livraria, você tinha que passar por isso aqui, ó. Hoje em dia não precisa mais. Gente, eu falei muito. Tem muito mais coisa que eu poderia falar, mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que já consegui cumprir a missão de fazer vocês entenderem pelo menos o suficiente da nossa situação. Esses são os fatos. Todos os dados e nomes que eu falei estão na descrição do vídeo. Foram editores, foram outros canais, matérias, reportagens que citaram todas essas coisas de distribuição, de monopólios, de editora que quebrou, de loja que quebrou, que agiu com inadimplência. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Eu não inventei nada. Confiram por conta própria. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar o problema e eu espero que de hoje em diante vocês não caiam mais naquelas ladainhas que alguns falam que não tem mercado porque não tem desenhista bom, ou porque as editoras não são patriotas, ou um monte de baboseira que se escuta ou se fala por aí. Se você for esperto, você vai juntar essas peças e vai conseguir chegar em algumas conclusões. Eu tenho algumas. A única coisa que eu digo é que a solução para isso aqui está em 3 pilares: empreendedorismo, livre mercado e uma reinvenção da interação editora, público, artista, público. Uma reinvenção da comunicação. O momento que nós estamos é quase como que um recuo daquele esquema que eu falei no primeiro episódio, em que você tinha um artista com menos agentes envolvidos chegando até o seu público. Em que você tenha um sistema menor de interação, só que apesar de ser bem menor e menos abrangente, o dinheiro ele é melhor distribuído. E, consequentemente, ele tende a, de alguma maneira, ver a possibilidade de crescer. Eu sei que foi muita informação nesta série que eu passei aqui, mas eu gostaria que você, que assistiu tudo, entendesse algumas coisas. A primeira delas é que, vendo todo esse sistema, vendo como as coisas funcionam por aqui, eu quero que você seja esperto de agora em diante, para você não afirmar mais alguns absurdos que alguns mal informados falam por aí, ou que algumas pessoas que atuam neste mercado falam por aí, muitas vezes para não querer responder e não se dar o trabalho de explicar tudo que eu expliquei até aqui. Então, muitas coisas que vão falar são meias verdades ou são simplesmente mentira. E a primeira grande mentira é dizer que não existe mercado no Brasil porque nunca apareceu nenhum roteirista ou desenhista competente. Isso é uma mentira gigantesca.
Outra grande mentira são pessoas que vão dizer que isso é culpa unicamente da crise econômica que vem acontecendo e se intensificou muito no país ao longo dos últimos 10 anos. Tá? Isso agravou, então é uma meia-verdade, mas dizer que ela é a causa de tudo, também não. Outra mentira é dizer que a internet acabou com a venda de livros impressos e isso mostrou uma coisa que não é rentável. Tá? Se fosse assim, no mundo todo não se venderia mais livros, não teriam mais editoras e nem nada do tipo. E também não digam que é culpa de alguns poucos editores ou editoras que sobrevivem nesse mercado, que apesar de todas essas condições, ainda assim trabalham com publicação de quadrinhos aqui neste país. Existe um mercado? Existe, mas vocês viram como ele é estrangulado, moldado em um modelo de mercado arcaico, ultrapassado, que não funciona mais. E a tendência é que ele vai simplesmente desaparecer, se autodestruindo. Então dizer que é porque editores não têm patriotismo ou coisa desse gênero também é uma falácia. Ou que não surgiu nenhum editor interessado em tentar fazer alguma coisa. Eu acredito que existiram nas últimas 2 décadas. Só que muito provavelmente você nem ouviu falar. Não conseguiram sequer botar a cabeça para fora da água para respirar. Tudo é estruturado de uma forma em que fica praticamente impossível uma pessoa, mesmo que tenha um capital razoável, conseguir entrar nesse mercado. Isso, se o modelo vigente hegemônico fosse a única alternativa. E o que nós estamos vendo agora é um rompimento deste modelo. Primeiro porque ele quebrou sozinho. Uma hora isso ia acontecer. Era previsto, a gente só não sabia quando. E o segundo motivo é pela reinvenção dos meios de comunicação e, consequentemente, das práticas de consumo. E é aí que eu acho que nós vemos uma luz no fim do túnel. Existiram muitas bolhas de produção ao longo de nossa história, publicação de quadrinhos. Falam bolhas porque são alguns momentos da história em que existia uma produção razoável, com uma venda considerável, com um público que consumia isso e, consequentemente, artistas que se destacaram naquela época. Porém, não houve essa continuidade. No momento, aquilo acabou e a bolha estourou. E quando um novo movimento ressurgiu, foram anos mais tarde, praticamente começando do zero. E se algo não for feito com relação ao movimento quadrinista independente atual, vai virar uma nova bolha de produção. E está prestes a estourar. E o meu argumento para isso é que nos últimos 4 anos eu não vi absolutamente nada de novo no sentido mercadológico surgindo por parte das iniciativas, tanto dos autores, tanto quanto de outros possíveis agentes que pudessem surgir neste meio tempo. Se algo não for feito, ele pode desaparecer, e isso que muitos estavam pensando que seria só o início, na verdade, foi o auge. Este foi um dos motivos de eu ter feito esta série e colocado aqui no canal, para que as pessoas entendam pelo menos o básico, pelo menos o suficiente de como as coisas funcionam. E eu digo aqui para vocês que nós vamos precisar das próximas gerações para que um possível mercado de quadrinhos surja aqui no Brasil. Nós vamos precisar do surgimento de novos agentes, novas editoras, novas formas de comercializar, novas formas de monetizar em cima da arte, do desenvolvimento do artista. Novos agentes precisam surgir. E para isso é importante que a gente não deixe essa bolha estourar, não deixe essa peteca cair, não deixe tudo isso quebrar de uma vez. Nós precisamos reinventar os quadrinhos aqui no Brasil. Reinventar os temas, reinventar as práticas de consumo, reinventar os agentes que fazem esse mercado existir. Esse é o único caminho que eu vejo de, num futuro, nós termos aí um mercado saudável, um sistema que consiga existir e que autores possam fazer disso sua profissão, que nós tenhamos aí uma reciclagem, novos agentes surgindo. Precisamos reinventar os quadrinhos aqui no Brasil. Eu espero que vocês aí tenham ideias. Eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas visões, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, que eu já posto aqui no canal. Visto tudo isso, eu decidi assumir uma missão. Uma missão de passar adiante
tudo o que eu aprendi ao longo desses últimos 15 anos fazendo quadrinhos aqui no Brasil, experimentando diversas coisas, para que os mais novos, os mais jovens, possam dar continuidade a partir deste momento, para que a coisa continue caminhando e não que ela se encerre em nós, em mim, numa editora crasa, em outros grupos ou coisas do gênero. Eu quero que isso haja continuidade. E eu percebo e vejo que nós vamos precisar das gerações mais novas, visto que eles são mais adaptados a atuar com essas novas tendências, e os mais novos vão precisar da nossa experiência para não cometer os mesmos erros do passado, para que exista de fato uma troca e uma continuidade, para que algo maior no futuro exista. E é por isso que eu anuncio aqui para vocês que eu estou propondo um curso de publicação de quadrinhos e projetos. Estes 4 vídeos seriam parte deste curso. Eu decidi colocar aqui gratuitamente pela relevância que esses temas têm. E neste curso eu vou tentar orientar objetivamente, diretamente, você, autor, aspirante a autor, para tentar formar artistas de uma qualidade maior, de um conhecimento mais consciente sobre como funciona este nicho e, consequentemente, para que eles tenham também novas ideias, ideias até melhores do que as minhas e do que qualquer pessoa da minha geração, para que a gente possa sim ter continuidade e ver algo mais promissor no futuro. Porque eu já percebi, já entendi, quadrinhos aqui no Brasil se tornar algo viável financeiramente vai precisar de pelo menos mais uns 10 anos, talvez 20. O nosso objetivo agora é encontrar esses caminhos para construir esta estrada, interagindo os experientes com os mais novos, para que daqui a 10 anos nós tenhamos um possível sistema saudável aqui no Brasil, para que a gente possa trabalhar e enfim chamar de mercado. Este curso inicialmente ele será presencial na escola Área E. Eu pretendo fazer um modelo online mais para frente, num futuro não muito distante. Tá? As informações estão aqui na descrição do vídeo, o contato da escola. Eu já vou tentar fechar uma turma muito em breve, tá? E a minha ideia é fazer com que você tire suas ideias da cabeça e publique o seu projeto, que você comece já mais bem orientado, mais bem formado para não cometer certos erros e comece com o pé direito e sim, seja um artista, um quadrinista de relevância, quem sabe até se desenvolva num espaço mais curto de tempo e tenha ideias até melhores do que as que eu ou qualquer um da minha geração teve até o momento. Então, mais informações acesse na descrição do vídeo. Vai ter um outro vídeo só falando deste curso, em breve vou postar aqui no canal. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu tenho certeza que você que assistiu essa série agora já não é mais um ignorante. Eu aqui me coloco à disposição para tentar fazer a minha parte para contribuir para que esse sistema passe a existir nos próximos anos. E, gente, ficar choramingando, ficar reclamando, falando mal não resolve nada. Vamos olhar do ponto de vista de diagnóstico e encontrar caminhos. Contem comigo. Quem estiver disposto a encarar essa luta, que não vai ser fácil, você é muito bem-vindo. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido. Parabéns por ter acompanhado esta série. E se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, confira outros vídeos que eu falo sobre quadrinhos, da série Aqui é o que há, onde eu falo informações um pouco mais aprofundadas. Tem muitos vídeos aqui de conteúdo para você assistir. Se inscreva aqui, ative o sininho e muito obrigado por tudo. Nos vemos nos próximos vídeos e até a próxima.